Queridos irmãos, sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Mas antes eu peço que você curta este vídeo, que você também possa se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e que você possa depois divulgar, espalhar o Evangelho de Jesus Cristo que está neste vídeo. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus ele deixou as multidões e foi para casa. Os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos, olha que interessante. Primeiro nós tivemos a parábola do joio e do trigo. E agora Jesus, que se afasta das multidões e vai para casa descansar, os seus discípulos se aproximam dele e pedem para que ele explique essa parábola, que ela, a princípio, parece ser confusa, mas ela é muito clara, né? É muito clara. Jesus explica para eles, e essa explicação serve para os seus discípulos e para nós que vivemos hoje. A palavra de Deus ela é sem limites, ela é infinita e ela age, né, na vida de cada um de nós ainda hoje. Jesus explica que o semeador, o agricultor, é o Filho do Homem, é Ele mesmo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o grande semeador. Ele semeia a boa semente, né? E a boa semente são aqueles que são do reino de Deus. Então ele semeia, né? Vai semeando essas boas sementes. Mas infelizmente, no meio das boas sementes, vem o inimigo de Deus, né? Que é Satanás, que é o diabo, e ele ali planta uma semente ruim, uma semente que é o joio, né? Então Jesus explica que os ceifadores são os anjos de Deus, que quando chegar o final dos tempos, né, que é a época da colheita, que a gente não sabe quando será, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. Jesus falou que ele virá como ladrão, que somente o Pai sabe o momento certo, né? Então, essa colheita, que é o final dos tempos, pode ser a qualquer momento, por isso temos que estar preparados. Então, ele enviará os ceifadores, que são os teus anjos, né, para recolher, né, recolher o joio e jogá-lo na fornalha ardente, né, que é o fogo que queima, é o fogo do inferno. Então, quem são estes que serão jogados? São aqueles que conduzem, que levam os outros a pecar, e aqueles que praticam o mal. Então, eu e você, cada um de nós, temos que estar muito atentos com as nossas vidas, com a nossa vida. Você tem que estar atento com a sua vida, eu com a minha, porque nós podemos achar que somos trigo, que somos a boa semente, mas pode ser que a minha vida, né, e por isso eu tenho que fazer uma análise, uma reflexão, pode ser que a minha vida não esteja em conforme o Evangelho, né, em conformidade com o Evangelho, em conformidade com aquilo que Jesus veio nos ensinar. O Evangelho de Jesus Cristo é o seu ensinamento, é a sua palavra que é vida, que é Ele mesmo, o Verbo encarnado, né? Então, se a minha vida, se a sua vida, se nós não estivermos em conformidade a esta palavra, que é vida, nós seremos recolhidos e jogados na fornalha ardente, no fogo
no inferno, que é a ausência total de Deus. Por isso Jesus fala, cuidado, né? Por isso que ele diz no final, o final do texto vai falar, quem tem ouvidos, ouça. É a mesma coisa que ele está dizendo, cuidado, para não ser joio, você vai perder o céu. Agora, aqueles que forem a boa semente, o que acontecerá com eles? Brilharão como o sol. Olha, o sol que é Jesus, o sol que representa o Cristo, nós também teremos o mesmo brilho no reino de seu Pai. Que graça, que maravilha que acontecerá com aqueles que forem as boas sementes, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que vivem a palavra, aqueles que vivem os mandamentos, que cumprem os mandamentos, aqueles que colocam Jesus Cristo como o seu Senhor. Nós temos que ser estes que buscam a santidade, que se reconhecem pecadores. Eu tenho que me reconhecer pecador e eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar o perdão do Senhor, a sua misericórdia, pedir, Senhor, tende piedade de mim que eu sou pecador. E eu tenho que buscar não pecar mais, lutar contra o pecado, sabe? Como vai dizer em Hebreus, lutar até o sangue, até jorrar sangue, é o sacrifício, lutar até o sangue contra o pecado. Eu preciso lutar, eu preciso querer não pecar mais. É como se a gente dissesse, por hoje não quero mais pecar. E a gente se entregar inteiramente ao Senhor para fazermos parte do seu reino. Essa explicação da parábola do joio e do trigo, essa explicação que os discípulos pediram para Jesus, ela é magnífica, ela é realmente o que a gente vive, é o nosso mundo. Ele vai explicar que o campo é o mundo que nós vivemos é esse campo, onde tem milhares de seres humanos, né? Onde tem joio e trigo caminhando junto. Às vezes você acha um joio numa pessoa da sua família. Às vezes você está sendo joio. Então cuidado, volte-se para o Senhor o quanto antes, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus voltará sobre as nuvens, em que os seus anjos ceifadores recolherão aqueles que são joio para o inferno e que apresentarão ao Senhor os que são trigo, os que são a boa semente. Inclinando a sua cabeça, e eu peço, na autoridade do nome de Jesus, que Ele derrame toda a graça, toda a bênção, a força do seu Espírito Santo, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, para que possamos sermos fortes, para que possamos dizer, por hoje eu não vou mais pecar, que possamos dizer ao Senhor, Senhor, piedade, tende piedade, Cristo, tende piedade, Senhor, tende piedade de mim, dos meus pecados, e traz, Senhor, o teu amor, a tua graça sobre a minha vida, para que possamos buscar a cada dia mais a santidade, e nos abençoa, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu queria que você comentasse aqui, né, no nosso canal, faça a sua digitação, digite o seu comentário, o que você achou desta explicação de Jesus sobre o joio e o trigo, sobre esta parábola tão encantadora, o que ela toca no seu coração. Comente. A paz esteja convosco.